a neurociências pode nos ajudar a entender o comportamento humano? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e a gente fica aqui pensando, como é que eu posso responder isso da melhor maneira? Vamos lá. Pense você, vamos colocar sempre essa questão do professor, que eu acho que é muito legal, porque o professor experimenta muita coisa ao mesmo tempo. Existem muitas possibilidades de comportamento em uma sala de aula. Então você imagina, hoje em dia nós tratamos uma criança que tem um comportamento dentro de padrões de normalidade, como crianças típicas. E existem aquelas, portanto, atípicas, como por exemplo crianças com autismo. Essas crianças típicas têm um comportamento que todos os professores esperam já dentro de sala de aula. Mas como a neurociências pode nos ajudar a entender determinados comportamentos, por exemplo, os autísticos, dentro de sala de aula? Então, o cérebro autista ele tem algumas características que não são como das crianças típicas, obviamente. Por exemplo, algumas crianças com autismo, eles podem apresentar um comportamento um pouco mais difícil de ser mudado. Por exemplo, quando uma criança ela está apresentando um determinado comportamento, digamos que ela está lá numa determinada atividade em sala. Quando o professor tenta mudar a atividade, algumas crianças autistas elas podem demorar um pouco mais para aceitar essa condição da mudança, essa mudança de estratégia comportamental. Quem estuda um pouquinho, entende um pouquinho das neurociências, entende que isso pode acontecer. Assim como outras crianças, como por exemplo TDAH, o transtorno do déficit de atenção, e pode vir ou não acompanhado de hiperatividade. Essas crianças com TDAH apresentam comportamentos que são característicos do TDAH, como por exemplo, como a gente já está comentando aqui, o déficit de atenção. Não necessariamente a hiperatividade, mas ainda podem apresentar hiperatividade. Assim como outras crianças podem ser somente hiperativas. Será que em que momento que o comportamento começa a expressar que existe um problema? Ou que é realmente da educação da criança e tal? Então, quando nós falamos em neurociências, ela pode nos ajudar a entender o que seria considerado um padrão normal de comportamento e um padrão mais atípico, vamos colocar assim. Eu falei de autismo, falei de TDAH, mas você pode encontrar outros quadros, por exemplo, como dislexia, que é, por exemplo, a dificuldade que a criança pode apresentar em sala de aula para entender a leitura. Tem dificuldade para ler, dificuldade para escrever. Às vezes tem só dificuldade para ler, às vezes tem só dificuldade para escrever, às vezes tem dificuldade para os dois, depende do tipo de dislexia. A neurociências estuda isso. E se o professor entende um pouco sobre essa questão da neurociências, ele é capaz de fazer uma leitura de possibilidades e entender que aquela criança está passando por um período de dificuldade porque pode apresentar um cérebro um pouquinho diferente no aspecto funcional. Então nós já falamos de autismo, falamos de dislexia, de TDAH, assim como outros que vão aparecer em sala de aula. Agora, com a questão da inclusão, que tem estado em voga nos últimos anos, é sempre uma questão muito delicada para o professor. Como é que você inclui? Colocar dentro de sala é uma coisa, mas como é que eu posso incluir dentro do contexto da escola, dentro do contexto de sala de aula e fazer com que efetivamente cada uma dessas crianças que apresentam algum tipo de alteração, algum tipo de dificuldade, como é que eu posso colocar ele dentro desse pacote de inclusão e fazer com que tudo isso realmente funcione? Para que isso tudo funcione, uma coisa é certa. O professor precisa entender um pouco do comportamento infantil, e isso você aprende através também do conhecimento das neurociências, que vai facilitar essa convivência em sala de aula com esses alunos, não só os típicos, nós estamos falando muito dos típicos, mas também daqueles que são considerados atípicos ou diferentes, e que precisam de uma atenção, de uma condição especial para desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem.
né? Então acho que esse é um assunto bem legal. Presta bastante atenção no aspecto dessas associações entre neurociências e aprendizagem, não só para indivíduos considerados típicos ou normais, né? Tem que ver o que é normal dentro da neurociência e tal, mas também daqueles atípicos, que às vezes, gente, é um detalhe que separa, que faz com que uma criança que tem, às vezes, uma vida de dificuldade, às vezes é um único detalhe que o professor precisa mudar de estratégia para fazer com que, novamente, esse mundo da escola, esse mundo do aprendizado volte a se abrir e faça com que tudo funcione muito melhor para essa criança no ambiente escolar. Tá bom? Um abraço para vocês, agradeço. Tudo de bom, tchau, tchau. Gostou do que a gente está apresentando para vocês aqui? Se inscreve no canal, deixa lá o seu like e comente. Comentário é sempre bom. Tchau, abraço.